Há um pequeno detalhe no livro de Números que costuma passar despercebido. Antes do episódio das serpentes, antes da revolta, antes do bronze erguido sobre a estaca, o texto faz uma pausa e descreve um caminho. Não um caminho qualquer, um desvio. Israel havia derrotado o rei de Arad no sul de Canaã. A vitória estava ali, próxima, ao alcance dos olhos. E então veio a ordem inesperada: contornar Edom, voltar para o sul, descer outra vez em direção ao Mar Vermelho, ao calor branco do Arabá, àquela faixa árida que se estende entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba. Quem já caminhou por aquela região entende. O ar não se move. A pedra reflete o sol como espelho. A poeira sobe e não desce. E foi exatamente ali, no momento em que o povo deveria estar mais perto da promessa, que algo se quebrou por dentro deles. Não por fora, por dentro. O texto hebraico usa uma expressão muito particular para descrever esse momento, e é dela que precisamos partir, porque sem ela, o resto da história perde o seu peso humano. Capítulo 1. O deserto entre dois mares. O Arabá não é o deserto da imaginação cristã ocidental. Não há dunas suaves, nem oásis pintados em aquarela. É um vale geológico, uma falha tectônica, uma cicatriz aberta na crosta da terra. Os arqueólogos que escavaram a região nas últimas décadas descrevem condições que parecem hostis, até para os beduínos modernos. Temperaturas que ultrapassam os 50 graus à sombra. Ventos quentes que sopram do leste durante semanas. Fontes de água raras, espalhadas em distâncias de dias de marcha. E pedras. Sempre pedras. Israel chegou ali depois de quase 4 décadas de peregrinação. Quase 4 décadas. É preciso parar e respirar diante desse número. Uma geração inteira havia nascido dentro daquela longa caminhada, e outra geração inteira havia morrido. Os pais que tinham saído do Egito estavam enterrados em sepulturas anônimas espalhadas pelo deserto. E os filhos, agora adultos, carregavam algo que talvez não tivessem palavras para nomear. Uma fadiga acumulada, um cansaço que já não era apenas físico. A vitória sobre Arad deveria ter sido o sinal, o ponto de virada, o momento em que o longo desvio começava finalmente a se fechar. Mas o texto, com aquela sobriedade típica da prosa hebraica, registra apenas o que aconteceu depois. Eles dão a volta, refazem caminho, e é nesse instante que a narrativa usa um verbo que muitos tradutores tentam suavizar: vatikaresh, em português, e costuma aparecer como a alma do povo se impacientou, ou o povo perdeu a paciência. Nenhuma dessas traduções captura o que o hebraico está realmente dizendo. A raiz da palavra evoca encolhimento, algo que se contrai, que diminui, que se enrola sobre si mesmo até quase desaparecer. Imagine uma planta sob o sol forte sem água. Imagine um músculo que se retrai depois do esforço excessivo. Imagine uma alma que, depois de tanto andar, começa a se dobrar para dentro. Não é raiva. Não é exatamente revolta. É colapso. É o ponto em que o cansaço deixa de ser cansaço e se torna outra coisa. Uma forma de morte interior. Os rabinos medievais comentaram esse termo com cuidado, e alguns deles sugeriram que a alma encolhida é mais perigosa do que a alma irada, porque a alma irada ainda fala. A alma encolhida começa a desprezar. E foi isso que aconteceu ali, naquele desvio, naquele caminho que parecia não ter fim. A alma do povo se encolheu. E quando uma alma se encolhe, ela precisa cuspir alguma coisa para fora. Precisa transferir o seu peso para algo. E foi nesse momento que olharam para o céu, olharam para o chão, olharam para o pão branco que havia caído pela manhã, como caía todas as manhãs há quase 40 anos, e disseram uma palavra
que só aparece nesse exato lugar da Bíblia. Capítulo 2. A palavra que ninguém quer traduzir. A palavra é kelokel, ou, em algumas vocalizações, kel. É um termo raro, quase um rapax. Significa, ao mesmo tempo, leve e desprezível. Algo sem substância. Algo que não pesa. Algo de que se pode rir. Os israelitas olharam para o maná, aquele pão que descia do céu como orvalho congelado, e o chamaram de pão sem peso, pão miserável. Pão de nada é uma escolha de palavra impressionante, porque o maná, segundo o próprio texto, sustentou um povo inteiro durante quase 4 décadas. Crianças cresceram comendo maná, velhos morreram alimentados por maná, mães amamentaram bebês cujo único nutriente, em última análise, era aquele pão branco que aparecia na areia ao amanhecer. E agora, naquele instante de alma encolhida, esse mesmo pão se torna desprezível. Há uma observação que os comentaristas judeus fazem aqui e que vale a pena escutar. Eles notam que o povo não disse que estava com fome, não disse que faltava comida, disse que a comida que havia era miserável. Isso é diferente. Isso não é necessidade, é desprezo. É o tipo específico de queixa que aparece quando alguém está cercado de provisão e ainda assim sente um vazio que a provisão não preenche. E aqui, o texto faz algo sutil. Ele coloca essa queixa no mesmo fôlego em que descreve o desejo de água. Não temos água, e nossa alma despreza este pão sem peso. As duas frases se entrelaçam. A sede física e o desprezo espiritual chegam juntos, como se uma coisa não pudesse existir sem a outra, como se o corpo e a alma estivessem secando ao mesmo tempo. Os padres da Igreja Antiga leram esse trecho com atenção particular. Orígenes, no 3º século, observou que o maná era chamado nas Escrituras de pão dos anjos, pão dos fortes. E aqueles que o desprezaram, escreveu ele, não desprezaram o pão, desprezaram aquele que o enviava, porque o maná não era apenas comida, era um ato diário de presença. Todas as manhãs, sem falhar, durante quase 40 anos, alguém se lembrou daquele povo. Alguém colocou comida na areia. E desprezar essa comida era desprezar essa lembrança contínua. João Crisóstomo, séculos depois, foi ainda mais direto. Disse que há um tipo de coração humano que não suporta a constância da bondade, que se cansa do que é dado todos os dias, que precisa de novidade, de variação, de surpresa e que acaba transformando o milagre em rotina e a rotina em fardo. Esse coração, segundo ele, é o coração que está sempre em risco no deserto. O detalhe linguístico não é decoração. Ele explica por que o que vem a seguir é tão severo. Porque o que vem a seguir não é uma resposta proporcional a uma queixa de fome. É uma resposta proporcional a um colapso de relação. Não é o estômago que está sendo julgado. É o olhar. Capítulo 3. As serpentes que ardem. O texto hebraico chama as criaturas que aparecem em seguida de Nerashim Serafim. A primeira palavra é a comum para a serpente. A segunda é onde a tradução começa a tremer. Serafim. A mesma palavra que aparece em Isaías, capítulo 6, descrevendo as criaturas de 6 asas que rodeiam o trono e gritam sem parar a tríplice santidade. Serafim significa, literalmente, os que ardem, os que queimam. Existe um debate antigo sobre o que essa palavra está descrevendo em Números. Algumas leituras tradicionais sugerem que as serpentes eram literalmente serpentes do deserto, talvez víboras de chifres ou cobras cuspideiras, cujo veneno produz uma sensação de queimação tão intensa que a pele parece estar em chamas. Outros estudiosos, mais inclinados ao simbolismo, leem o termo como uma referência à natureza ígnea do próprio juízo divino.
serpentes feitas de fogo. Serpentes que são, em si mesmas, uma extensão da santidade que queima. A verdade, provavelmente, está nas duas leituras ao mesmo tempo. O hebraico bíblico raramente escolhe entre o literal e o simbólico. Ele os carrega juntos. Aquelas serpentes mordiam corpos reais, e aqueles corpos reais sentiam um fogo real. Mas o fogo era também o fogo do trono. O mesmo fogo que Isaías veria séculos depois. O mesmo fogo que purificaria os lábios do profeta com uma brasa. Aqui está uma das tensões mais incômodas da narrativa. Por que serpentes? De todas as criaturas, por que essas? Para um povo que tinha acabado de sair do Egito, a serpente não era apenas um animal, era um símbolo carregado. Os faraós usavam o uraels, a cobra ergueita, sobre a testa da coroa. A serpente era proteção real, divindade enrolada, autoridade celestial. Em Canaã, para onde Israel caminhava, a serpente aparecia entrelaçada com Axera, a deusa da fertilidade, em estatuetas de bronze encontradas em Hazor, em Megido, em Tel Essur. Na Mesopotâmia, Ningishzida, o deus das raízes da terra, era representado como duas serpentes entrelaçadas em torno de um eixo, uma imagem que viajaria por séculos até reaparecer no caduceu grego. Em outras palavras, em todo o mundo conhecido daquele povo, a serpente era símbolo de poder divino e de cura. E agora, aquele mesmo símbolo, em vez de proteger, mordia. Em vez de curar, matava. O texto está fazendo algo deliberado. Está pegando o ícone mais reverenciado da religião pagã ao redor e o virando do avesso. A serpente que os impérios temiam e veneravam é aqui um instrumento de juízo nas mãos do Deus de Israel. Ela não é poderosa por si mesma. Ela só faz o que lhe é permitido. E há um detalhe ainda mais fino. O verbo usado para descrever o ataque não é apenas morder. É um verbo que sugere repetição, multidão, enxame. As serpentes não vieram uma a uma, vieram em onda. O acampamento, que se estendia por quilômetros, foi tomado por elas ao mesmo tempo. Em poucas horas, dezenas, talvez centenas, estavam mortos. E foi então que o povo fez o que sempre faz quando o juízo bate à porta. Correu para Moisés. Aquele mesmo Moisés contra quem havia falado. Aquele mesmo Moisés cuja autoridade havia desprezado. E a confissão, registrada com uma simplicidade quase brutal, é direta. Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Intercede por nós. É uma confissão curta, talvez curta demais. Os comentaristas notaram que não há detalhamento, não há descrição do pecado, não há sacrifício prévio. Apenas o nome do erro e o pedido de intercessão. E talvez seja exatamente essa simplicidade que torna a história paradigmática. Porque o que o texto vai mostrar a seguir não depende de uma confissão elaborada, depende de um olhar. Capítulo 4. O bronze e o fogo de Tímna. A ordem que Moisés recebe é estranha. Faça uma serpente, exatamente como aquelas que estão matando o povo, e a coloque sobre uma estaca. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. A estranheza dessa ordem é difícil de absorver para um leitor moderno, mas era ainda mais estranha para um israelita do segundo milênio antes de Cristo. O segundo mandamento, dado no Sinai havia menos de 40 anos, proibia explicitamente a fabricação de imagens de qualquer criatura para fins religiosos. E agora, a primeira figura tridimensional autorizada no culto de Israel é justamente uma serpente, o símbolo proibido, o ícone das nações ao redor. Não era um cordeiro, não era uma pomba, não era um anjo. Era a coisa que os egípcios coroavam sobre a cabeça e os cananeus enrolavam em torno de Axerá. A escolha do material adiciona outra camada. Bronze, em hebraico Nehoshet,
é um metal que aparece em momentos muito específicos do texto bíblico. O altar de bronze é o lugar do sacrifício, onde os animais são abatidos e queimados. As bacias de bronze são para a lavagem antes da entrada no santuário. O bronze, na lógica simbólica das Escrituras, está associado ao juízo e à purificação pelo fogo. É um metal que sai da fornalha, que passou pelo calor. E aqui, na geografia, a história ganha uma dimensão arqueológica fascinante. A região para onde Israel estava se dirigindo, o Arabá, é exatamente a região onde os egípcios e os midianitas operavam algumas das maiores minas de cobre do mundo antigo. Timna, hoje um sítio arqueológico no sul de Israel, abriga ruínas de fornos de fundição que remontam ao 2º milênio antes de Cristo. Os arqueólogos encontraram ali milhares de fragmentos de minério, restos de carvão, cacos de cerâmica usados nos cadinhos. Era um centro industrial em pleno deserto. Em 1969, o arqueólogo israelense Beno Rothenberg estava escavando um pequeno templo midianita em Timna, quando encontrou, num nível bem específico, uma figura, 12 centímetros de comprimento, cobre, cabeça revestida em ouro, uma serpente, datada do século XII a.C., mais ou menos a janela em que tradicionalmente se situa o Êxodo ou seus desdobramentos finais. Hoje, ela está no Museu de Israel, em Jerusalém, dentro de uma vitrine modesta que a maioria dos visitantes atravessa sem parar. Os estudiosos têm sido cuidadosos, e com razão, em não saltar para a conclusão de que aquela é a serpente de Moisés. Não há nenhuma evidência direta dessa identificação e provavelmente nunca haverá. Mas o que a descoberta de Timna revela é outra coisa, talvez mais importante. Revela que a imagem da serpente de cobre erguida em haste era parte do vocabulário cultural da região exata onde Israel estava acampada. Os midianitas, os edomitas, os pequenos povos do Arabá faziam serpentes de metal e as colocavam em santuários. A ordem que Moisés recebe não vem de um vácuo cultural. Vem de um mundo onde aquele objeto já existia, já significava algo. E é justamente por isso que a ordem é tão subversiva. A Deus não está inventando um símbolo novo, está pegando um símbolo antigo, carregado de significados pagãos, e o reescrevendo. A serpente que os midianitas adoravam como divindade é, em Israel, apenas um sinal pendurado. Não tem poder próprio, não recebe culto, não come oferendas. Está ali apenas para ser olhada. E é justamente o fato de não ter poder que a torna eficaz. Porque o poder, na lógica desse episódio, está em outro lugar. Há também um aspecto polêmico que vale mencionar com honestidade. Alguns estudiosos do Antigo Oriente Próximo sugeriram que a serpente de bronze pode ter origens em rituais terapêuticos mais amplos, conhecidos em vários povos, em que a representação da criatura causadora do dano servia como objeto de cura. Não há consenso entre os especialistas sobre o quanto essa influência cultural pesa, e o texto bíblico, por sua vez, não se preocupa em explicar mecanismos. Ele descreve o que acontece. Quem é mordido, olha. Quem olha, vive. Capítulo 5. Olhar, apenas olhar. A simplicidade do remédio é quase escandalosa. Não há ritual prescrito. Não há sacrifício exigido. Não há oração formal. Não há jejum, nem unção, nem confissão pública. O texto diz apenas que aquele que olha, vive. Um único verbo, uma única ação, olhar. Os teólogos que se debruçaram sobre essa passagem ao longo dos séculos perceberam que a economia do verbo é deliberada. Em hebraico, o verbo usado, hibit, sugere mais do que um relance. Sugere fixar os olhos, olhar com atenção,
manter o olhar. Não é o olhar distraído de quem passa pela rua. É o olhar de quem para tudo o que está fazendo e olha de verdade. E aqui há algo que precisa ser dito com cuidado. O olhar não é mérito, não é obra, não é esforço espiritual. É a coisa mais passiva que um corpo humano pode fazer. Os olhos se abrem por reflexo. A luz entra sem precisar de permissão. Quando o texto diz que o ato de olhar cura, ele está dizendo que a cura não está no que o doente faz, mas no que o doente recebe. E essa diferença é central. Imagine o cenário: um homem mordido, no chão, com o veneno subindo pela perna. A pele queima. A visão começa a turvar. Ao redor, gritos, o cheiro de morte, o pó levantado pelos que correm. E no meio do acampamento, uma haste com uma serpente de bronze erguida no alto. Aquele homem precisa de uma única coisa. Não precisa rastejar até a haste. Não precisa tocar nela. Não precisa pagar nada. Precisa apenas levantar os olhos, mover a cabeça, erguer o queixo e olhar. Os comentaristas judeus, atentos a essa passividade, lhe fizeram uma pergunta importante: como uma serpente de bronze poderia curar? Não é evidente que não há nada nela em si que cure. O Talmud, no tratado Rosh Hashanah, comenta esse ponto com uma frase que ficou famosa entre os intérpretes posteriores. A serpente, diz o texto, não mata e não vivifica. Mas quando Israel olhava para o alto e submetia o coração ao Pai que está nos céus, era curado. Em outras palavras, o que cura não é a serpente, é a direção do olhar. E aqui, o aspecto teológico se torna agudo. Levantar os olhos, naquela cultura, era uma postura de reconhecimento. Era admitir que o socorro não vem de baixo, de dentro, de si mesmo. Vem de cima. O homem mordido, ao erguer o rosto, estava confessando, com o corpo inteiro, que sua salvação não estava em suas mãos. Estava em outro lugar. Há algo profundamente humano nesse desenho, porque a cura não exigiu compreensão. O homem mordido não precisava entender por que olhar funcionava. Não precisava ter teologia certa. Não precisava resolver o paradoxo de como uma figura proibida em outras circunstâncias podia, ali, salvar. Ele só precisava olhar. E o olhar era, ele mesmo, a fé. Não uma fé articulada em frases, uma fé encarnada em um gesto. E é aqui que a história começa a abrir uma porta para o que viria muito depois. Porque a estrutura desse milagre, esse desenho de cura por olhar, não é um detalhe esquecido nos arquivos do Antigo Testamento. É uma estrutura que voltará a aparecer, num momento muito específico, na boca de um rabino galileu, conversando à noite com um fariseu chamado Nicodemos. Mas antes disso, antes do Filho do Homem ser levantado, a serpente de bronze teve uma vida própria. E essa vida própria terminou de um modo que poucas pessoas conhecem. Capítulo 6. Neustã, quando o sinal vira ídolo. Cerca de 700 anos depois do episódio do deserto, um rei chamado Ezequias subiu ao trono de Judá. Era uma época difícil. O reino do norte havia caído. Os assírios pressionavam as fronteiras. Os altares espalhados pelo país, muitos deles dedicados a Baal e a Asherá, prosperavam mesmo nos pátios do templo. Ezequias decidiu fazer uma reforma. E entre as decisões dessa reforma, há uma frase no segundo livro dos Reis que muitos leitores atravessam sem notar. O texto diz que ele fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso a ela. E acrescenta um detalhe quase áspero. Chamavam-na de Neustã. Em hebraico, a palavra significa, mais ou menos, o mero pedaço de bronze, um diminutivo, um termo de desprezo deliberado. É preciso parar
e absorver o peso dessa informação. A serpente que Moisés havia erguido por ordem direta de Deus. A serpente que havia salvado vidas no deserto. A serpente que era um sinal real, um instrumento legítimo da graça divina. Essa mesma serpente foi guardada, levada por Israel durante a conquista, transportada através do período dos juízes, instalada em algum lugar do Reino Unido e, provavelmente, abrigada no Templo de Salomão. Por 7 séculos, aproximadamente, ela existiu. E ao longo desses séculos, lentamente, algo se torceu. O povo começou a queimar incenso para ela. Começou a tratar o objeto como se fosse o agente, a confundir o sinal com aquilo que o sinal apontava. E quando Ezequias chegou ao trono, encontrou uma situação em que o instrumento da graça antiga havia se tornado o ídolo do presente. A decisão dele é instrutiva. Ele não tentou reformar o uso da serpente. Não emitiu um decreto explicando como ela deveria ser corretamente venerada. Não criou uma teologia mais sofisticada para diferenciar a adoração de respeito. Ele a destruiu, triturou o bronze e renomeou o objeto com um diminutivo de desprezo, Neustan. Como quem diz, vejam, era apenas isso, apenas pedaço de metal. Vocês estavam queimando incenso para um pedaço de metal. Há uma lição teológica aqui que costuma ficar escondida sob a superfície dramática da história. É que mesmo um instrumento legítimo da graça pode, com o tempo, tornar-se um obstáculo à graça. Um sinal que serviu para apontar pode, depois, ser confundido com o destino apontado. Uma ferramenta abençoada pode virar amuleto. Um símbolo que aliviou pode, séculos depois, escravizar. Os comentaristas medievais cristãos, lendo essa passagem, viram nela um aviso para a própria igreja. João Crisóstomo, escrevendo na Antioquia do IV século, observou que a tendência humana de transformar o sinal em ídolo não terminou com Ezequias. Ela continua, dizia ele, sempre que tradições, objetos, lugares ou até mesmo doutrinas começam a receber o respeito que deveria estar reservado apenas àquele a quem essas tradições, objetos, lugares e doutrinas apontam. Há um equilíbrio difícil aqui, porque o texto não está dizendo que sinais visíveis são ruins. Não está condenando a serpente original. Não está sugerindo que Moisés agiu mal ao fundir o bronze. Está apenas mostrando que a posse prolongada de um objeto sagrado é perigosa, porque o tempo desgasta a memória. As gerações esquecem o motivo original. E o que começou como pedagogia termina como superstição. Os arqueólogos que escavaram o templo, ou ao menos as áreas próximas ao Monte do Templo, encontraram em diferentes níveis figuras de bronze e cerâmica de serpentes em postos cultuais. Em Bet-Sean, em Hazor, em Tel Reov. O culto da serpente, em vários formatos, era um padrão regional persistente. Israel não era uma ilha cultural. Sofria pressão constante das práticas vizinhas. E a serpente preservada de Moisés, ironicamente, pode ter facilitado essa contaminação. Quando os judaítas viam vizinhos venerando serpentes, podiam dizer a si mesmos que sua serpente era diferente, era legítima, era abençoada. Mas o gesto exterior, com o tempo, foi se tornando indistinguível. Ezequias entendeu isso e preferiu perder o objeto a perder a verdade. É uma escolha que vale a pena meditar, porque há momentos na vida espiritual de qualquer pessoa em que algo que ajudou se torna algo que atrapalha, e reconhecer essa virada exige uma humildade que poucos têm. Se essa forma de contar a história está mudando algo na maneira como você lê esses textos antigos, fica o convite simples de continuar acompanhando o canal. Há mais episódios desse tipo a caminho. Capítulo 7. O Filho do Homem Levantado.
Há uma cena no terceiro capítulo do Evangelho de João que costuma ser citada apressadamente, quase sempre fora de contexto. Um homem chamado Nicodemos, fariseu, mestre em Israel, vai conversar com Jesus à noite. A conversa é tensa. Jesus fala de nascer de novo, de nascer do alto, de nascer do Espírito. Nicodemos não entende. E então, no meio dessa troca difícil, Jesus diz uma frase que muda tudo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. Pare nessa frase. Sinta o peso dela. Jesus, falando com um mestre da lei, escolhe entre todos os episódios possíveis do Antigo Testamento, aquele de Números 21. Não escolhe o Cordeiro Pascual. Não escolhe a Arca da Aliança. Não escolhe a manifestação no Sinai. Escolhe a serpente. Aquele símbolo estranho, ambíguo, controverso. E se compara a ele. O paralelo é mais profundo do que parece à primeira vista. O que aconteceu no deserto? Um povo mordido por aquilo que ele mesmo havia trazido sobre si, pelo seu próprio desprezo, foi salvo olhando para a imagem do que o estava matando, agora suspensa, derrotada, sem veneno, sobre uma haste. O que aconteceu na cruz, segundo a leitura de Paulo na segunda carta aos Coríntios? Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, e a humanidade mordida pelo seu próprio veneno é salva olhando para a imagem do que a estava matando, agora suspensa, derrotada, sobre o madeiro. A geometria é a mesma. A serpente erguida, o Filho do Homem erguido, o olhar que cura, a fé que recebe. Não há ritual complicado, não há mérito acumulado. Há apenas um gesto, erguer os olhos. Mas há também uma diferença, e essa diferença precisa ser dita com cuidado. A serpente de bronze era apenas um sinal, não tinha poder em si. O Talmud tinha razão nesse ponto, mas no Evangelho, o sinal e a realidade coincidem. Aquele que é levantado não é apenas a representação do veneno, é aquele que carrega o veneno em si. É aquele que se faz pecado, segundo Paulo, como sem ter conhecido o pecado. A imagem do Antigo Testamento aponta, a realidade do Novo absorve. Os padres da Igreja, lendo João 3 ao lado de Números 21, viram uma harmonia que os deixou impressionados. Cirilo de Jerusalém, no IV século, ensinava aos catecúmenos que olhar para a serpente é uma figura de olhar para a cruz. E acrescentava algo importante. Dizia que a serpente, sendo de bronze sem veneno, mostrava que aquele que foi levantado, embora com a forma do pecado, era ele mesmo livre de pecado. A semelhança era exterior. A natureza era diferente. Há ainda outro detalhe, mais sutil, que costuma escapar. No deserto, a cura era física, embora carregasse implicações espirituais. No Evangelho, a cura é espiritual, embora carregue implicações físicas, prometidas para a ressurreição. Ou seja, o sinal cresceu. O que era uma cura imediata para mordidas se tornou uma cura definitiva para a morte. E o que era um olhar momentâneo se tornou um olhar continuado. A fé, no Novo Testamento, não é olhar uma vez e seguir adiante. É manter o olhar, voltar a olhar, aprender a olhar todos os dias. E talvez aqui esteja a aplicação mais honesta dessa narrativa. Porque a alma encolhida que descrevemos lá no começo, aquele Vaticareste do deserto do Arabá, não é só uma condição antiga, é uma condição humana persistente. Há momentos, na vida de qualquer pessoa, em que o cansaço se torna desprezo, em que o pão diário, qualquer que seja a forma desse pão, parece miserável, em que o coração se enrola sobre si mesmo e começa a morder o que tem mais perto. E nesses momentos, segundo a estrutura desse texto, a saída não é mais esforço, não é mais disciplina,
O I não é mais autoanálise, é erguer os olhos. Vale lembrar uma coisa, antes de fechar. A história não esconde sua dificuldade. As serpentes vieram, pessoas morreram. Nem todos, presumivelmente, tiveram tempo de olhar. O texto não suaviza essa parte. E isso é importante, porque o Evangelho também não a suaviza. A salvação oferecida na cruz é universal em alcance, mas pessoal em recepção. Ela exige um gesto, pequeno, simples, quase passivo, mas real. Um gesto que precisa ser feito. E talvez a pergunta que o texto deixa, depois de séculos de leitura, depois de padres da igreja, e rabinos medievais, e arqueólogos cavando em Tímna, e reformadores como Ezequias, quebrando objetos antigos, seja uma pergunta surpreendentemente simples. Não é uma pergunta sobre teologia. Não é uma pergunta sobre história. É uma pergunta sobre direção. Para onde os olhos estão apontados neste exato momento da vida? Para os pés, cansados de caminhar? Para o lado, comparando com o vizinho? Para trás, lamentando o Egito? Ou para cima, para aquele que foi levantado e que continua a oferecer cura para quem simplesmente olha? Quem comenta nas conversas do canal ajuda a moldar o que vem pela frente. Se pensamentos sobre essa narrativa aparecerem, deixar registrados é mais útil do que parece. Israel chegou à terra prometida. Não imediatamente, não sem mais tropeços, mas chegou. E carregou consigo, durante séculos, o bronze enrolado em uma haste como lembrança. Quando Ezequias o destruiu, o bronze acabou. Mas o que o bronze apontava não acabou. Foi se aproximando, ao longo dos séculos, até tomar a forma de um homem em uma colina fora de Jerusalém. E ali, finalmente, o sinal e a realidade se encontraram. E a única coisa exigida, como sempre fora, foi olhar.